Oi, Oiê! gente! Como vocês estão? Hoje a gente veio para contar para vocês um pouco de como foi o mover de Deus no nosso casamento. Isso aí. A gente atualmente, né, vê muito assim nas redes sociais falando sobre a palavra de Deus, mas às vezes muito com sentido de julgamento, né? Então a gente quer trazer aqui um pouco da palavra de Deus, mas mais no sentido de testemunho, no sentido assim de o que realmente Deus faz na vida das pessoas que seguem aí a palavra dele, né? Do que ele já fez e do que ele ainda faz. Porque às vezes a gente também acha que, nossa, como que é o mover de Deus, né, hoje em dia? Hoje em dia Deus às vezes não age como agia antes, né? E a gente viu aí muita coisa acontecendo em nossas vidas e que nós damos honra, glórias e cremos que foi tudo pelo mover dele. E é isso que a gente quer compartilhar. Exatamente. E falar um pouco mais também sobre fé, né, gente? Porque nada acontece sem você dar os seus passos de fé, né? Isso que alegra o Senhor. O Senhor, ele se alegra quando a gente se move, quando qualquer outra circunstância está mostrando que não é favorável, que não vai acontecer aquilo, mas quando a gente se deita nele, quando a gente mostra que a gente é confiante nele, que só confia nele, é só ele e nada mais, é aquele assim, Deus, é só o Senhor aqui para operar o milagre. É desse jeito que ele se alegra, porque a gente é testemunha disso, porque quando nós decidimos que íamos casar, era começo de abril lá, e a gente decidiu uma data. Vamos nos casar dia 19 de agosto, porque é o dia que vai fazer um ano do nosso primeiro beijo, então vai ser aquela data. Naquele tempo, né, em abril a gente não tinha dinheiro, não tinha nenhum lugar, né, nem nada, mas a gente falou assim, não, vamos nos casar, a gente precisa caminhar certo, né, a gente começou a ler a Bíblia e tudo mais, a gente já morávamos junto, mas sabíamos que estávamos tendo atitudes erradas, né? Porque o que alegra a Deus é a constituição de uma família, é você estar tudo certinho. E a gente viu que a gente não estava certo, então a gente precisava ter os ajustes, né? Então a gente falou, então tá, vamos casar. Só que nesse período, né, de abril até agosto, a gente não tinha a provisão financeira. E a gente até lembra, né, que era começo de julho ali, a gente falando, olha Deus, a gente quer fazer certo, mas e aí? O faz-me rir mesmo, a gente não tem como a gente vai casar, né? Abril, quando a gente foi final de abril, quando a gente falou de casar, né, quando a gente tocou nesse assunto, faziam então aí 6 meses que a gente tava namorando, que é pouco tempo, né, pra muita gente aí. A maioria da sociedade fala, nossa, muito pouco tempo, você não conhece a pessoa ainda. Então, a gente não foi até assim, igual, é legal da gente revelar isso, assim, é um incômodo do Espírito Santo, né? Então, tipo assim, quando você caminha com ele, e foi uma coisa que aconteceu nas nossas vidas, que é legal da gente relatar, que a gente saiu da casa dos nossos pais, a gente estava morando junto, estava numa situação financeira não muito boa, então você cada vez mais se apega ali a Deus, né? E isso é muito bom, quando você realmente aí desvincula de um lugar seguro, de um lugar confortável, né? E isso faz você se mover em fé, isso te ajuda muito. Então a gente estava ali nesse momento ali buscando muito a palavra do Senhor e esse espírito, o Espírito Santo incomodava tanto eu como ela. E foi um negócio muito bacana que quando a gente tocou no assunto de casamento, não foi algo pesado para ninguém, sabe? Foi algo muito leve e que nós dois já estávamos assim direcionados para tipo assim, meu, a gente precisa casar. A gente tem que casar, a gente já tá vivendo uma vida de casado e tipo assim, por que a gente ainda não casou, sabe? Então foi uma coisa muito legal. E a gente, né, nós dois gostamos de coisas boas, gostamos de coisas legais. No entanto, a gente falou assim, o que a gente vai fazer, né? Realmente, a gente não tinha dinheiro ali, o dinheiro que nós tínhamos seria ali para os nossos gastos mensais, então a gente falou assim, como que a gente vai fazer esse casamento? E a gente começou a ter a ideia, então, de fazer o casamento num restaurante. Ia ser um evento pequeno,
para 60 pessoas, aí no máximo 70 pessoas, em um restaurante de Campo Grande. E o bacana é que quando a gente tocou nesse assunto, a gente já queria um cantor que a gente já conhecia, que ele tocasse no nosso casamento, né? Tocasse assim na festa, depois da cerimônia. E a gente já falou com ele, em abril a gente falou com ele, e a gente já começou a falar com o pastor que a gente gostaria que fizesse a cerimônia. Então a gente não tinha ainda falado com ninguém, a gente não sabia como seria, a gente não sabia onde seria, a gente só decidiu. Eu lembro até que a gente falou assim, vamos casar dia 12 de agosto, que era um sábado. E nesse 12 de agosto a gente pensou nele, e daí depois a gente falou assim, mas por que não dia 19 de agosto, que é no dia que a gente faz 1 ano do nosso primeiro beijo. Então ficou, né, por que, né, foi dia 19 de agosto? Porque realmente a gente estava aí querendo, algo nos incomodava para casar em agosto, e a gente falou, então vamos casar no dia 19 de agosto. E não sabíamos ainda como seria, só já tínhamos falado, já aí agendado, a gente já tinha agendado com o músico, já tinha falado, olha, nosso casamento vai ser dia 19 de agosto, não sei mais nada, é isso. Tanto é que a gente falou assim, a gente só quer a data para deixar aí reservado com você, né? Tanto é que o primeiro orçamento tava lá, local a definir, então... E daí a gente começou a fazer os orçamentos nos restaurantes. E foi ficando, né, um pouquinho mais caro do que a gente imaginava. A gente teve aí orçamento de 20 mil e a gente achava que nosso casamento ia ser em torno, né, o que a gente estava pensando era gastar 10 mil no nosso casamento. Porque não ia ser uma festa, né, gente? A gente queria só celebrar a união para deixar tudo certo. Era essa a nossa intenção. Não queríamos as firulagens, não queríamos nada disso. Mas sim ter essa confraternização, não ser algo assim, casei, pronto, não, mas ter algo pra gente comungar, ter o tempo de mesa com a nossa família, né? Então por isso que a gente colocou esse valor pra gastar, pra ter essa festinha nossa. E só que daí a gente se deparou com outro problema, que era a quantidade de pessoas. Então a nossa família, querendo ou não, dos dois lados, são uma família grande, e a gente estava conseguindo restaurante só até 60 pessoas. 60 pessoas. E o mínimo da lista, cortando tudo, cortando até os amigos, era só parentes, dava 70. Não tinha como cortar mais pessoas. Então a gente falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer, né? Não dá para fazer em restaurante. E foi engraçado que isso foi em junho e a gente deu, então, tipo assim, uma brecada, tipo... Uma brecada, né? Deu uma desanimada. Falou, cara, e aí? Não sabemos, né? O que a gente vai fazer. Mas tá bom, tá lá, dia 19 de agosto, e a gente descobre depois o que vai acontecer. E aí eu lembro até hoje que a gente, nessa época que a gente tava assim, a gente tava morando em Guarujá. E aí eu conversava meio com Deus, assim, arrumando a cama, né? Falava assim, Deus, tá, a gente tá querendo fazer certo. Só que não tem dinheiro e não tem lugar, porque o restaurante que a gente queria não cabe, né, as pessoas. E não tem como a gente deixar, tipo, tio fora, que é irmão dos nossos pais fora, pra gente poder estar comemorando. Não dá, né? E aí a gente pensou em fazer num rancho, né, que os pais dele adquiriram um rancho. E só que assim, não tem estrutura pra festa o rancho, né? E aí a gente falou assim, é o único lugar que vai caber pra gente poder fazer alguma coisa. Daí a gente se deparou num outro impasse, né? Tá, daí vai ter que investir em decoração, vai ter que investir em coisa, comida, mesa. Restaurante não, né? Restaurante era só pedir o prato ali, comemos, vamos embora. Então era isso a intenção. E aí a gente sabia que ali ia ficar um pouco mais caro, né? Só que Deus não faz nada assim sem pensar nos detalhes, né? Deus coloca sonhos no nosso coração, mas Ele já nos dá a provisão, né? Basta a gente estar caminhando e estar convicto, seguro ali, né? A gente não abriu mão da nossa data, a gente não abriu mão do nosso sonho de casar, a gente continuou, a gente foi persistindo ali até que os pais do Jason veio conversar conosco, né? Isso já foi final de junho e foi legal, assim, outra coisa que eu acho legal da gente falar, assim, foi uma semana depois que eu me batizei. Então, assim, eu acredito em duas vertentes, assim, Deus já estava preparando as coisas, mas Deus também gosta que você pratica princípios. Exatamente. Então, existem princípios que Deus pede pra gente. Não que Ele vai deixar de mover coisas na sua vida, então, tipo assim, quando tem coisa, quando Ele coloca
Eu não acredito assim que o nosso casamento não ia acontecer se eu não tivesse batizado, não é isso. Mas as coisas também, quando a gente começa a praticar os princípios que estão escritos, né, na palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. Então, casar é um dos princípios, batizar é um dos princípios. O relacionamento com Deus é muito importante e é o mais importante, mas também obedecer os princípios que Ele deixou também é muito importante. Então a gente tem que lembrar disso, né? Não é que uma coisa deixa com a outra, são mundos diferentes. Os dois mundos são unidos, né? E foi muito legal que enquanto tudo isso que a gente contou até agora estava acontecendo, somente era dividido entre eu e a Sayuri. Ninguém mais sabia, ninguém. Absolutamente eu, ela e Deus. Porque a gente queria, na verdade, fazer uma surpresa, né? Como a gente estava morando em um outro estado e a nossa família na nossa cidade natal, que é Campo Grande, a gente falou assim, olha, vamos fazer uma surpresa para eles, vamos ir lá, aparecer e falar que a gente ia casar naquele mês e dar uma semana para eles se arrumarem, né? Então a gente queria deixar tudo arrumadinho. Então ninguém realmente sabia, nem os nossos irmãos, né? Que quando souberam também ficaram bravos, achando que a gente tinha contado para outras pessoas e não contaram para eles. Era um sonho do nosso coração e do coração de Deus, né? E daí aconteceu então que final de junho, meus pais vieram falar com a gente, foi num domingo, e daí eles falaram, olha, foi muito bacana isso, né, que eles falaram assim, olha, eu não sei se vocês pensam em casar ou não, mas eu gostaria de falar que eu quero disponibilizar um lugar para vocês. Eu quero dar um presente para vocês, né, não sei se vocês aceitam um presente. E daí ele falou, então eu quero aqui disponibilizar o lugar, o espaço, o rancho, e daí se vocês pensaram assim no que servir, qualquer coisa a gente faz um churrasco, daí a gente também dá a carne, né, para fazer o churrasco, e daí se for locar algumas mesas, a gente paga esse local o aluguel das mesas. E daí foi muito bacana, que daí eles falaram assim, e daí tem aquele músico que vocês gostam, vocês podiam chamar ele para cantar e o pastor de vocês para fazer a cerimônia. E daí foi muito engraçado que tipo assim, tava eu e a Sayuri ouvindo e a gente não falou absolutamente nada para eles. A gente só tipo olhava muito um pra cara do outro, tipo assim, caramba, né? E daí foi engraçado, inclusive, que também meus pais falaram assim, e eu acho que agosto é um bom mês para casar. E daí a gente olhava e falava assim, cara, eu não acredito. A gente falava não acredito porque era realmente isso que a gente tinha colocado como intenção, né? Quando a gente pensou no rancho lá, aquela vez lá, a gente falou, cara, o que a gente gosta? Churrasco, não adianta, vamos fazer um prato bonito e tudo mais, porque é casamento. Não é a nossa cara, né? Então a gente gosta de churrasco, então o nosso casamento tem que ter churrasco. O músico lá em abril a gente já tinha reservado, né? O pastor a gente já tava tentando falar lá em abril para reservar a data. Então era esse o nosso olhar, né? De tipo, de constrangimento, de meu Deus do céu, Deus colocou essa vontade, esse desejo no coração deles para vir falar pra gente, entregando tudo do jeito que a gente tinha sonhado, do jeito que a gente tinha desenhado, né? Então a gente ficava assim, meu Deus do céu, você contou, né? Não, eu não contei. Então a gente não contou nada. Então quem contou foi Deus para ele vir falar conosco, né? E foi muito bacana, que daí a gente falou assim, a gente agradeceu eles no dia, a gente não contou e a gente falou que a gente ia orar e depois falava com eles, né, dava uma resposta para eles. E no momento a gente só agradeceu e a gente ficou aquele dia inteiro falando assim, cara, não acredito, como assim, né, que legal, que bacana, tal. E daí depois a gente então ligou para eles e contou. E daí contamos que a gente já tinha visto o pastor, que já tinha visto os músicos, que a gente já tinha pensado nisso, e que daí a gente aceitava, que a gente agradecia, que a gente queria isso. E daí em julho, né, em começo de julho desse ano, a gente então fez o convite do casamento e começou a ver as coisas para o casamento. Daí a gente já tinha um local. A gente já tinha um local, já tinha uma data, e daí também foi outro para a gente decidir a hora do casamento. E daí a gente já começou a organizar mais as coisas. Então começamos a convidar as pessoas, e daí de 70 pessoas, nosso casamento já foi para 110 pessoas. E daí foi acontecendo também outras coisas, né? E primeiro, né? Uma das primeiras coisas foi a decoração,
que a gente falou assim, tá, então vamos agora ver a parte da decoração, né? E quando a gente começou a ver o negócio da decoração, era tipo 17 mil, 15 mil, e a gente falou, meu Deus, aí também não dá, como assim, né? E até que uma amiga da Sayuri indicou aí uma outra pessoa, e quando a gente falou com a pessoa, né, ela falou assim, meu, fica tranquilo, esse casamento aí a gente faz, vai ficar lindo por 5 mil. E a gente falou, caraca, será, né? Meu Deus, já é tipo, era um terço dos que a gente já tinha visto. E a gente falou assim, tá bom, né? Tipo, a gente quer. E daí a gente já fechou, e daí já foi vendo fotógrafo, e já foi fechando algumas coisas. E daí chegou, né? Muitas coisas a gente fechou em julho e deixamos para resolver em agosto, quando a gente realmente fosse lá para Campo Grande. Então tinha ficado de ver a tenda, a mesa, e a gente estava assim usando um orçamento pequeno, né? Porque a gente sabia ali que algumas coisas, né? Os nossos pais iam pagar, igual ali a mãe da Sayuri já colocou à disposição para comprar o vestido dela, falou, filha, vê o negócio do vestido, da sua maquiagem. Então muita coisa a gente começou a ganhar já ali pelos nossos pais realmente, né? Eles já começaram a cuidar ali da gente, e daí a gente já foi recebendo ali alguns presentes de começo, e eram tipo presentes R$ 2.000, 1.000 e poucos reais, e aquilo já foi então nos ajudando ali, mas sempre ali com muita cautela nos nossos investimentos, né? E até a tenda que a gente estava vendo era uma tenda muito simples para fazer no nosso casamento. A infraestrutura ali da tenda era uma coisa bem, bem simples, o preço também era bem acessível. E fomos indo em agosto, então, quando a gente chegou em Campo Grande, que daí a gente começou a mexer mais nas coisas, e daí o nosso gosto ali, né, um pouco caro, né, tentando bater com o orçamento que a gente tinha, mas daí a gente porque queria a mesa comunitária. A mesa comunitária, que era a mesa que cabia todo mundo sentado. E é legal da gente relatar que a gente alugou todas as mesas comunitárias que tinham disponível para o dia 19 de agosto. Em Campo Grande não tinha mais mesa comunitária, então até no nosso casamento não podia ter mais gente, porque não tinha mais mesas e não tinha mais espaço. Então isso é uma das coisas, assim, teve gente que infelizmente a gente não conseguiu chamar, mas um dos fatos era porque não tinha mais mesa. A gente locou todas as mesas comunitárias que tinha em Campo Grande disponível para o dia 19 de agosto. E também não tinha mais espaço ali, a tenda foi também outra coisa que aconteceu, né? Mas não tinha mais espaço para onde pôr mesas, né? Então ali a gente acha que foi exatamente do jeito que deveria acontecer. E a tenda foi muito bacana, porque a gente tinha imaginado uma estrutura, e aconteceu a história que a gente foi conversar com um dos fornecedores da tenda, que era um valor muito mais alto. Muito mais alto. Gente, o valor muito mais alto era tipo assim, 8 vezes mais caro do que o valor da tenda que a gente ia pagar no início. Mas a gente se moveu no espírito de ousadia e falou assim, vamos tentar conversar pra ver se dá pra encaixar, porque é o mais bonito, né? Porque e é legal de falar assim que esse fornecedor da tenda, ele atendia shows, ele atendia tipo estrutura gigantesca de show. Foi muito ousado, gente, essa parte foi. O Espírito Santo ousando ali, né? Ousando a gente. Porque o da outra tenda que a gente queria ia ficar parecendo uma barraquinha, sabe? A gente vai colocar a imagem aqui. Então não ia ficar parecendo mesmo um casamento. A gente desejava fazer também bonito, né? Igual a gente falou, a gente tem o gosto. E quando você vai se movendo mais dentro de casamento, você vai olhando outras coisas e fala assim, isso eu queria, não sei se eu também queria. E aí se você vai em tudo que você queria, meu Deus do céu, aí não dá, né? E aí entra aquelas pessoas, não, parcela. Mas se você parcela, uma hora você vai ter que pagar. E a gente tem que se mover segundo aonde a gente tem chão. Também não dá pra gente fazer as coisas, meu Deus do céu, né? E aí esse da tenda a gente queria algo mais bonito, né? Porque imaginávamos aquele negócio de luzinha pra parecer bem, bem gringo, né? E com a outra tenda não ia ficar bonita, até porque ela tinha um monte de pé e tudo mais. E aí a gente
foi falar com esse cara porque ele era de show, ele era de estruturas gigantes, não era de casamento assim pequenininho, num rancho, né? Mas a gente foi falar com ele. E daí, então, pra vocês terem ideia, vocês já viram provavelmente alguns outros vídeos aí, a tenda, ela é uma tenda inteiriça, né, De grid. de grid ela foi de 22 metros por 22 por 10 metros, e era estrutura de show realmente, era um outro nível de tenda. E além disso, a gente aí teve o deck, né, para mesa de bolo, o deck para pista de dança, 20 e poucos, 25 pontos de iluminação e que Iluminou todo o rancho. e que assim, o orçamento cheio de tudo isso era em torno de 18, 20 mil reais. E a gente não pagou menos da metade desse valor. Ele deu de presente pra gente, né? Ele deu assim. Ele que nem conhecia, bem dizer, a gente. Ele nem conhecia. Pra falar assim, nossa, era amigo, era alguma coisa. Não, gente, não conhecia, gente. Ele não tinha a mínima obrigação de fazer aquilo, né? Tanto é que depois que ele falou assim, depois ora e agradece pra Deus. Foi Deus. Exatamente. E daí, então, depois a gente conseguiu fechar isso daí, que foi aí também uma parte gigantesca aí do casamento. E o nosso casamento, que era para ser aí coisa de 10 mil, 20 mil, se tornou um casamento assim que mesmo com as economias dos nossos fornecedores, que nos ajudaram muito, nosso casamento ficou em torno de 60, 70 mil reais. E a gente realmente gastou quase 10 mil, nem isso. Então, desde lá do começo que a gente tinha proposto a gastar, que era os 10 mil, a gente gastou mais ou menos isso, quase eu acho que nem chegou a isso. A gente tá casado, a gente não tem nenhuma dívida do casamento. Então, assim, é legal da gente pensar sobre isso. Muita gente antes de casar fala, nossa, mas a gente vai gastar muito, e se planeja, e faz poupança, e faz... E eu acho legal da gente ressaltar isso. Nosso casamento não foi um casamento barato, foi um casamento que se acabou, né, se tornando um grande casamento aí. Então, chegou aí a ser um valor bem considerado. Só que a gente casou gastando realmente do nosso bolso aí em torno de 10 mil, mais ou menos. E hoje a gente não tem dívida nenhuma do casamento. Foi um casamento lindo, foi um casamento do jeito que a gente... muito melhor do que a gente imaginava realmente. Então foi com essa mesa comunitária que a gente queria. Foi churrasco, tinha picanha no churrasco, foi com a tenda do jeito que a gente imaginava. Foi com vinho. A gente queria vinho, foi com vinho, inclusive DV Catena, que era um vinho, né, que a gente gostava. Caro até, né? Caro. Então, foi muito legal isso tudo que aconteceu, né? Tem mais vídeos, a gente já postou aí nas nossas redes sociais alguns dos vídeos do casamento. Era a mesa, a gente queria com os pratos, né? A mesa posta, tudo bonitinho. Com velas. As luzinhas lá. Então, foi muito bacana, sabe? É isso que a gente queria compartilhar com vocês, desse testemunho, né? Foi muito além do que a gente estava esperando. E no final, né, tudo deu muito certo. E eu acho que é isso, né? A gente moveu aí. E não vou trazer isso que eu quero deixar muito, muito claro para vocês. Não é trazer um nível aqui nosso de superioridade entre as demais pessoas ou mostrar assim como a gente, né, moveu em fé, mas é realmente te mostrar. Te inspirar, isso mesmo, te inspirar e te mostrar o que pode suceder quando você se move em fé. A gente não sabia como ia ser, a gente só sentiu o incômodo de casar, a gente sabia que aquilo era sim a vontade de Deus, que aquilo era um propósito de Deus, e a gente falou, vamos casar. Como vai ser? Não sei. Se falar para você que a gente sempre teve paz assim, não, a gente teve momentos de aflições, nós teve momentos que perguntava assim, mas Deus, como que vai ser isso? A gente quer casar, igual a Saíra falou no começo do vídeo, mas e aí? O que vai acontecer? Então é normal, não é tipo assim, nossa, eu vou mover e pronto, minha vida vai acontecer assim, não. A gente quis relatar um pouco detalhado para vocês entenderem como que vai sendo
o mover de Deus, como que é os passos das coisas, sabe? Não é tipo assim, Deus fala, vai casar e pronto. Ele fala assim, aqui, toma aí na sua conta, pronto, caiu um Pix de 80 mil na sua conta para você fazer o seu casamento. Não é assim. Então é legal o testemunho, o relato, é para vocês entenderem e se inspirarem. Porque quando Deus fala assim, saia da sua parentela, e você fala, para onde eu vou? Abraão não perguntou para onde ele ia, e ele simplesmente falou, saia. E saiu. E é isso que é o negócio. Deus vai mostrando conforme você vai caminhando, conforme você vai agindo em fé com Ele. E Ele vai te mostrando as coisas, Ele vai te realmente ali te engrandecendo. Então, assim, quando Deus falou assim, igual a gente falou em abril, não foi um falou pro outro, eu acho que a gente tem que casar. Ou senão, você não vai me pedir em casamento. Não foi um negócio desse. Foi um negócio tipo mútuo, sabe? Tipo assim, a gente precisa casar. Então vamos casar. Mas tá, e agora? Como que vai ser? Entendeu? E da mesma forma que outro dia a gente conta sobre quando a gente saiu da casa dos nossos pais, que a gente falou assim, a gente tava incomodado, tipo assim, a gente tava sentindo aquele negócio, tipo assim, vamos sair, mas para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? A gente não sabia. O que a gente deseja também com esse vídeo é te inspirar nesses passos de fé, sabe? Às vezes você sente realmente algo incomodando no teu coração e você não sabe por quê. Peça direcionamento pro Senhor, sabe? Se deita, né, no Espírito Santo ali, ora para Ele te orientar. Porque é utópico você também achar que quando você está na caminhada com o Senhor, quando ele nossa, Ele me mostrou tal coisa, eu vou fazer, vai sair tudo lindo, perfeito. Vai ter os altos e baixos para testar realmente a tua fé. Se você, mesmo no baixo, você vai estar confiando nele, sabe? A gente tava no baixo durante quanto tempo aí? Vamos colocar 6 meses, sem ter a provisão financeira, sem ter o olhar ali pro próximo mês de falar assim, nossa, tá caindo, tá pingando, não tava pingando nada, gente. A gente tinha o dinheiro pra gente sobreviver mensalmente. Agora, falar que tava entrando, não tava entrando pra gente falar assim, olha, acumulamos R$2.000, a gente tava acumulando 0, se duvidar, negativo. Mas mesmo assim a gente desejou. Então, te inspirar a você dar esses seus passos de fé, a te inspirar a você confiar no Senhor, né? Fé é você se mover mesmo que tudo mostre que não, mas se você já teve essa confirmação no seu coração do Espírito Santo, é você se mover. Não fica pedindo mais, mas será? Então caia uma gota aqui na minha testa para saber. Aqui não sei o que acontece. Não. Se mova, se posiciona, né? Tenha esse espírito de ousadia, deseje, sonhe, mostre teus sonhos também pro Senhor, sabe? E Ele sonha com que você case. A gente estava brincando de casinha, vamos dizer assim. Quantas pessoas brincam de casinha falando que não tem dinheiro para casar? Casar não pode ser um bicho de 7 cabeças. Dê esse passo, a gente pode depois fazer uma festa gigante, cheia de flores, que é um dinheiro caríssimo, mas faz depois esse daí como renovação de votos. Mas se posicione, caminhe certo, não se deixe caminhar errado, dando desculpa, né, como amuleto, como bengala ali de sustento seu, que é por falta de dinheiro. Não faça isso, tá? Deus se alegra com construção de família, Deus se alegra com você seguir princípios, assim como o Geis falou, sobre se batizar, sobre você caminhar corretamente, sabe? Então, leia a palavra. A Bíblia é o melhor manual de vida, né, pra gente estar seguindo. Então, antes mesmo de você ler qualquer outro livro, leia a Bíblia. Caminhe segundo a vontade do Senhor, que você vai ver as portas se abrindo, você vai ver céu se abrindo para você e você se alegrando e sendo testemunho, sabe, na vida dos outros. Hoje em dia Deus não age abrindo a terra e consumindo as pessoas ou jogando o fogo do céu. Ele age de outras maneiras, mas você precisa estar disponível. Então esteja disponível, caminhe por fé, tenha esse desejo ardente de estar alegrando o Senhor, que Ele anseia em estar te alegrando também. Só que você precisa seguir princípios, você precisa caminhar segundo a vontade dEle. E é isso. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Nos próximos vídeos a gente dá mais testemunhas, porque olha, desde fevereiro acho que é só mover de graça nessa vida. Mas a gente volta para te
te contar mais e te inspirar, mas vai pro Espírito Santo, vai para Deus, que esse é o melhor lugar para você estar, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau! Tchau!